Olá, você está no canal Cine Condensado, e hoje contaremos a história do filme Estômago. Se ajeite na cadeira e vamos lá. O filme começa com um homem explicando a história do queijo gorgonzola. O nome desse rapaz é Raimundo Nonato. Após algum tempo de seu monólogo, um homem o interrompe e diz que o queijo de Raimundo não iria ficar naquele local. Depois disso, somos levados para uma rodoviária, onde vemos Nonato descendo de um ônibus e procurando por sua mala. Em seguida, o rapaz caminha pela cidade, e após um longo percurso, Raimundo encontra um bar aberto e entra no estabelecimento. Assim que senta em um dos bancos, o homem pede um copo d'água e 2 coxinhas para o dono do bar chamado Zulmiro. Posteriormente, o filme nos mostra Nonato dormindo e o dono do bar fechando o local, mas antes que o rapaz se retire, o empresário cobra o dinheiro dos salgados, e Raimundo diz que não tem dinheiro, e graças a isso, o homem é obrigado a lavar a louça do bar para pagar sua dívida. Enquanto a dupla estava fazendo o acordo, Zulmiro diz que após a limpeza do local, Nonato poderia dormir no quarto dos fundos. Logo em seguida, o filme nos mostra um flashback do futuro, onde Raimundo está caminhando dentro de uma cadeia. Assim que entra em sua nova cela, o homem procura um local para se acomodar, o que o faz que conheça seus novos colegas de cela. Durante a noite, o filme nos exibe Nonato tentando dormir, e posteriormente, vemos ele de volta ao bar sendo acordado por Zulmiro, e assim que se levanta, o dono do bar o ensina a fazer pastel. Após o preparo, Raimundo questiona seu novo patrão sobre o seu salário, e por causa disso, Zulmiro começa a intimidar o homem e diz que ele não vai lhe dar dinheiro. Depois disso, o filme nos leva para o futuro, onde Raimundo está comandando a cozinha e o bar de Zulmiro está bastante movimentado. Não muito tempo depois, uma mulher entra no estabelecimento, pede uma coxinha e começa a conversar com Nonato. Após experimentar o salgado, Íria se apresenta para o homem, e depois de um curto diálogo, Raimundo tenta conquistar a mulher com suas coxinhas. Logo em seguida, o filme nos mostra a Íria saindo do quarto de Nonato sem suas roupas e comendo as coxinhas que estão na geladeira. Em seguida, somos levados de volta para o futuro, onde Raimundo com seus companheiros de cela estão almoçando, e enquanto o homem estava refletindo sobre quando estava em liberdade, seus colegas começam a reclamar da comida. Ao longo da reclamação, Nonato se infiltra na conversa e diz que antes de ser preso trabalhava como cozinheiro, e graças a isso, Bugiu, o líder da cela, chama o homem para próximo e inicia um questionário. Em meio às perguntas, Raimundo diz que cozinha para seus companheiros qualquer tipo de comida. Sendo assim, Bugiu diz que iria providenciar os alimentos para o rapaz cozinhar. Depois disso somos apresentados aos colegas de Nonato, sendo eles Boquenga, Gentaí, Quietão, Magrão, Lino e Valtão. Em seguida, somos levados de volta para o bar de Zulmiro, onde Giovanni se apresenta para Raimundo e o elogia pelas coxinhas que prepara. Ao longo da conversa, Giovanni questiona o rapaz sobre algo para comer que não fosse frito, e Nonato lhe entrega uma carne de panela que havia preparado mais cedo, e após experimentar o prato, Giovanni convida o homem para trabalhar em seu restaurante. Posteriormente, o filme nos leva para o futuro, onde Raimundo está preparando um cozido de galinha dentro da cela. Enquanto estava almoçando, Bugiu ordena que Magrão saia do beliche onde morava, e diz que Nonato seria o novo dono do beliche inferior. Logo após, voltamos para o passado, onde vemos o rapaz em seu primeiro dia na cozinha de Giovanni. Enquanto estava fazendo as preparações para a abertura do restaurante, Giovanni chega no local e ensina Raimundo a preparar um espaguete, e explica como uma cozinha profissional funciona. Durante o preparo do ponto da massa, o dono do restaurante ensina o aprendiz a fazer um Romeu e Julieta refinado, feito com goiabada e queijo gorgonzola. Depois disso, o filme nos mostra uma partida de futebol na prisão. Enquanto Nonato assistia à competição, um policial se aproxima e vende um pedaço de queijo gorgonzola para o homem. Logo em seguida, voltamos para o passado e vemos Raimundo se despedindo de seu novo chefe, mas antes de ir para casa, o rapaz visita sua amiga Íria, e em pouco tempo de conversa, Nonato diz que está morando em uma pensão e convida a mulher para comer uma pizza. Antes de irem para o local, o casal vai até o restaurante de Giovanni para jantarem, e assim que Íria termina sua refeição, a dupla começa a se amar. Em seguida, o filme nos leva para a cela onde Raimundo está acordando, e logo que desperta, o homem começa a conversar com Magrão, que diz que quando visitou a Colômbia comeu formiga frita, e com isso, Nonato tem a ideia de recolher e preparar as formigas da cela. Ainda no mesmo dia, Raimundo entrega a iguaria para Bugiu experimentar, e assim que descobre o que era o que estava comendo, o homem fica irado e se revolta contra Nonato. Durante a noite, enquanto os membros da cela estavam jogando cartas, Bugiu convida Raimundo para beber,
e após alguns minutos de conversa, o grupo se reconcilia. Depois disso, o filme nos leva para o passado, onde Nonato e Iria vão até a casa do rapaz, e não muito tempo depois, vemos o casal se amando enquanto Iria come um prato de macarrão. No dia seguinte, Giovanni leva Raimundo até o mercado municipal, e explica que a chave para preparar bons pratos é saber onde se localiza os melhores ingredientes. Posteriormente, o dono do restaurante leva o rapaz até um açougue conhecido e o ensina sobre os cortes de carne, e para que Nonato entenda melhor sobre o filé mignon, Giovanni diz que o corte de carne é como se fosse as nádegas de uma mulher. Ainda no mesmo dia, Raimundo vai até o local de trabalho de Iria. Assim que chegam no estabelecimento, a mulher pede para que Nonato pague um drink para ela, e com isso, o homem pede uma bebida especial para o barman, que lhe prepara um drink chamado Negroni. Enquanto estava terminando sua bebida, Iria se retira e diz que irá fazer uma apresentação. Durante o show, Raimundo começa a se embebedar, e graças a isso, o homem se descontrola e vai para cima de um cliente com uma garrafa, mas antes que o pior aconteça, os seguranças do local capturam o rapaz e o levam para fora do estabelecimento. No dia seguinte, Nonato acorda no quarto de Iria, que lhe explica tudo o que aconteceu no dia anterior. Em seguida, o filme nos leva para a cela da cadeia, e nos mostra que Raimundo tinha sido promovido para beliche do meio, graças às deliciosas refeições que preparava. Posteriormente, o filme nos leva de volta para o passado, onde Nonato está apresentando o mercado municipal para Iria. Porém, enquanto o rapaz explica para a mulher sobre a origem do queijo gorgonzola, somos levados para o começo do filme, onde Bugio ordena que Raimundo coloque o queijo para fora da cela. Logo após, voltamos para o restaurante de Giovanni, onde Iria faz uma visita para Nonato. Sendo assim, o homem faz um espaguete à meia-noite para sua companheira, e ao longo do preparo, Raimundo pede a mulher em casamento, mas assim que faz o pedido, Iria se engasga com uma azeitona, e assim que se recupera, o rapaz percebe que seus ingredientes tinham passado do ponto. Depois disso, o filme nos leva para o futuro, onde Bugio explica para Nonato que um grande criminoso está indo para a cadeia onde eles estavam, e pede para que ele prepare uma refeição digna de reis, e para realizar o serviço, Bugio diz que ele preparará o almoço na cozinha principal da prisão. Posteriormente, somos levados de volta para o passado, onde vemos Raimundo saindo do restaurante de Giovanni e indo visitar Zulmiro para conversar. Ao longo do diálogo, Nonato convida seu ex-chefe para ser padrinho em seu noivado com Iria, e com um pouco de relutância, o homem aceita a proposta. Em seguida, o filme nos leva para o almoço para o grande criminoso, e durante a explicação de Raimundo de como o vinho era feito, somos apresentados ao grande malfeitor chamado etc. No decorrer do almoço, os pratos apresentados por Nonato não agradam a etc., e graças a isso, o rapaz começa a ficar agressivo e a intimidar com seus companheiros de cela. Não muito tempo depois, o cozinheiro apresenta um de seus pratos principais, que para sua sorte, agrada não só a etc., mas também aos seguranças do local. Ao longo do almoço, Bugio pede para Nonato colocar um pouco de feijão em seu prato, e de prontidão, o rapaz serve o seu líder, mas assim que se senta, toma uma grande quantidade de vinho. Depois disso, voltamos ao passado, onde Raimundo está procurando sua noiva. No entanto, durante a sua investigação, o homem percebe que o restaurante de Giovanni estava aberto, e sem pensar duas vezes, entra no local para conversar com seu chefe. Assim que entra no ambiente, Nonato avista Giovanni e Iria em um jantar romântico, e após a mulher terminar a sua sobremesa, o casal começa a se amar. Sendo assim, Raimundo se esconde na cozinha enquanto a dupla sobe para o quarto, e logo em seguida, o homem bebe uma garrafa de vinho de Giovanni, pega uma faca e sobe para o quarto do casal. Posteriormente, vemos Nonato preparando uma peça de carne, e não muito tempo depois, descobrimos que aquela carne era uma parte da nádega de Iria. Posteriormente, o filme revela que Raimundo tinha sido promovido para a cama de cima do beliche, já que Bugio tinha falecido, devido ao veneno que o rapaz tinha colocado no feijão do criminoso. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Estômago. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!